Renata e eu temos tido um desejo de trabalhar o tema de masculinidade cristã, também liderança masculina, no meu caso, o papel do marido, da mulher. E nós inventamos de tentar algo novo, que nunca fizemos antes, nem ouvi falar se é feito. Eu preparei esse estudo para os irmãos, sem a ajuda da Renata, ela não fez comigo, e ela preparou o estudo que ela deu lá embaixo, também sem eu participar no estudo dela. Hoje à tarde eu vou estudar o estudo dela, e amanhã eu vou dar o estudo dela para vocês. Vamos ver se a gente concorda ou não. Pode ser uma maravilha ou pode ser um grande desastre, eu não sei. Eu sou bipolar, né? Não existe meio termo não. Ou as coisas são fantásticas ou são um absurdo. Não existe até pizza. Ou pizza é maravilhoso ou é uma droga. Então eu trabalho mais assim. Nós vamos falar sobre masculinidade bíblica, a definição primeiramente. Em 1994, surgiu um termo para categorizar o homem mais uma vez. Até então tinha o homem heterossexual, que nós sabemos o que é e quem é, nós todos somos isso. E tinha também o homem denominado homossexual. Em 1994, a revista GQ desenvolveu uma terceira categoria, um terceiro grupo de homens, o homem metrosexual. Alguém já ouviu esse termo? Pode olhar no Google se quiser saber, não faça agora, mas depois talvez. Antigamente eu dizia isso, mas hoje com o celular eu noto que a congregação toda vai para o celular na hora que eu digo na mensagem. Procure no Google. O metrosexual, conforme a definição, é um homem heterossexual, mas ele cuida da sua aparência, gastando muito dinheiro e muito tempo, podemos até dizer igual uma mulher. Existem produtos para o metrosexual hoje em dia. Eu chamo de maquiagem, mas não se chama de maquiagem porque não é para um homem que se vê como um macho, mas ele vê algumas imperfeições no seu rosto e pode agora comprar por este site da Cocomelhor bronzeador para colocar para quando vir, por exemplo, para a EBR, não quer ser muito branco, então bota um bronzeador para ficar mais bronzeado. Também não chama de maquiagem, chama de outras coisas aqui. Uma certa pintura, não sei o quê, mas tem sites para o homem metrosexual, ele não é homossexual, cuidar da sua fisionomia. Também existe aqui no Brasil a marca Risqué, para as unhas, esmalte para homens. E também é comum ver hoje, pelo que me dizem, homens frequentar estes lugares de massagem, fatiar rodelas de, não sei se isso é pepino ou girimum, para colocar nos olhos para se parecer mais. E lá no interiorzão de Pernambuco, lá no fim de mundo, no shopping, fiquei apavorado ao ver esta propaganda. Depilação masculina. Não sei o que é, não perguntei o que é, nem quero saber o que é. Eu tiro a barba, esta parte atrás aqui do pescoço, mas do pescoço para baixo não entendo, nem quero entender qual a depilação que esses homens estão procurando. Mas eu sei que é um novo nível, um nível mais alto da sua autoestimação. Eu acho errado uma pessoa fazer depilação, homem, não sei nem comentar, nem vou dizer.
o homem passar um hidratante no rosto, nas mãos, na pele, nas pernas, para não ficar tão secas quando sair de casa. Também não estou aqui para criticar nem condenar. Mas uma coisa que o advento desse metrosexual na nossa cultura tem feito é obscurar a linha demarcada entre a masculinidade e o ser feminino. Que seja certo ou errado, se você se envolve isso ou não, se passa creme ou não, se depila ou não, não é o caso, mas a vinda deste novo homem, o metrosexual, tem apagado um pouco uma linha que eu creio que seja definitiva e deve ser clara entre o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Para a definição hoje que nós vamos trabalhar, desculpa, deixa eu botar mais para cá. Masculinidade bíblica parte de um senso de responsabilidade benevolente a liderar, prover e proteger as mulheres de formas apropriadas que correspondem ao grau do relacionamento. Esta definição extraída do livro de John Piper, Recovering Biblical Manhood. Quando ele trata do assunto, ele trata no sentido geral de homens e o seu papel de liderança sobre mulheres, tanto marido, mulher, como homens na igreja e mulheres na igreja. É por isso que ele diz que é um senso de responsabilidade de liderar, prover mulheres de formas apropriadas, ou seja, a liderança entre marido e mulher toma um aspecto diferente do que a liderança masculina dentro de uma igreja, sobre as irmãs da igreja, no ministério da igreja. Eu gostaria hoje de levar essa definição um pouco mais à frente, porque eu entendo que o homem, seja o homem com H maiúscula, já nasce com uma predisposição de liderar. Creio eu que faz parte da imagem de Deus nele. E é uma parte da imagem de Deus diferenciada da imagem de Deus que a mulher porta. Ele tem a predisposição de liderar, suprir, proteger e combater injustiças. Além de mulheres, essa predisposição do homem também é naturalmente dirigida a pessoas vulneráveis, seja elas homens ou mulheres, ou os menos favorecidos, as pessoas injustiçadas. Eu acho que o papel de um homem moderno, mas um homem com masculinidade desenvolvida biblicamente, vê também a luta pela injustiça parte da sua imagem dada por Deus a ser transmitida ao mundo. Nós temos 3 pontos hoje. O primeiro ponto que nós vamos ver é que a masculinidade bíblica envolve ser um homem maduro. A masculinidade bíblica envolve ser um homem maduro. Nós sabemos que o homem foi criado à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A gente percebe logo no relato da criação que o homem e a mulher têm funções diferenciadas quando Deus os criou. Se fôssemos ler Gênesis capítulo 1, não encontraremos lá que ele criou o leão, macho e fêmea os criou. Que ele criou as árvores, agaroba, juazeiro, ipê, os criou. Mas quando chega a falar sobre o homem, ele usa 2 palavras no grego diferentes.
Deus criou o homem à sua imagem, a palavra Adão, que se refere a homem, mas também pode se referir ao ser humano. E ele diz, a imagem de Deus os criou. Homem agora é Zacar, que é o nome para macho, e mulher, fêmea. É a mesma palavra, as mesmas palavras que ele usa em Gênesis capítulo 7, quando ele manda Noé levar cada espécie de animal até a arca, macho e fêmea. Então é diferenciado o homem e a mulher. Primeiramente, masculinidade envolve ser um homem maduro. Note primeiramente em cada um desses pontos que eu coloquei a palavra envolve. Essa palavra eu escolhi a dedo, porque eu não quero que fique entendido hoje que esses 3 pontos que nós iremos estudar são exaustivos, que dentro delas é tudo que é envolvido, se encontra tudo que é envolvido em relação à masculinidade bíblica. Eu coloco envolve porque há outras áreas a serem estudadas, entendidas, para entendermos masculinidade bíblica. Mas uma coisa eu lhe garanto, envolve estas 3 áreas que eu gostaria de ver hoje. Masculinidade bíblica envolve ser um homem maduro. Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, que quando ele era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que chegou a ser homem, acabei as coisas de ser menino. O mesmo Paulo diz em Efésios, porque não sejamos mais meninos inconsistentes, levados à roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam, mas que cresçamos tudo naquele que é o cabeça Cristo. 1 Coríntios, irmãos, não sejam meninos no seu entendimento, mas sejam mais adultos no seu entendimento. Irmãos, esses 3 versículos só para traçar o que vamos ver nos 4 pontos aqui em relação a ser um homem maduro. Nós vamos ver esses 4 pontos e traçar a transferência ou o amadurecimento. Como é que reage um menino em relação a esse ponto e como deve reagir um homem e onde é que o ser humano, ou você ou eu, ou as pessoas cuja qual você lidera como pastor, como líder da sua igreja, se eles estão maduros nestas 4 áreas. Primeiro, o homem maduro, ele demonstra autocontrole sobre o hedonismo. Eu usei uma palavra forte aí, de propósito. Poderia também escrever as palavras usadas pelo nosso preletor. Entretenimento, diversão. Eu entendo que o hedonismo é uma cosmovisão que parte da tese que o prazer e a felicidade pessoal é o bem maior a ser perseguido. Um menino, por exemplo, ele dedica muito dos seus esforços para que ele possa se divertir mais. Mesmo quando ele quer convidar um amigo para passar a noite com ele na casa dele, ele quer, não pensando no amigo, mas como isso vai ser mais divertimento para eles. Infelizmente, homens crescem e não perdem este conceito de pensar em prazer pessoal como um fim em si. Hedonismo é usado num termo mais no lado de imoralidade, mas a palavra em si significa procurar prazer. Ou seja, sair e se divertir é um fim em si, e quando nós não somos maduros, só pensamos no nosso dia a dia, o que é que eu posso fazer para eu desfrutar de mais um dia de vida,
tendo algum prazer, seja ele pescar, jogar futebol hoje à tarde, seja o que for, tudo bem. Mas muitas vezes o homem das nossas igrejas, nós percebemos, como o irmão acabou de falar, os valores que eles têm, no sentido desse homem encontrar grande dificuldade de chegar na igreja, mas depois vai correndo para pegar o jogo do Flamengo e Fluminense às 3 horas. Já percebe que a maturidade e masculinidade bíblica para esse homem ainda requer ser desenvolvido. O hedonismo visa tirar desse mundo mais do que deixou. O homem maduro vive sua vida com o projeto de deixar nesse mundo mais do que tomou. Uma coisa que eu admiro dos irmãos entre nós que escrevem ou escreveram livros, que a gente vê lá embaixo. Depois destes irmãos partirem ao céu, deixaram algo para ser usado por Deus muito além da sua vida física. Eu não sou um de escrever muito, vou ser sincero. Leio, mas não é algo que eu corro para casa e gosto de ler. Entre sentar e escrever um livro para ajudar os irmãos, pensando em deixar algo depois da minha partida, entre fazer isso e passar as tardes jogando futebol, eu prefiro jogar futebol, ou pelo menos assistir futebol hoje em dia. Então, mesmo eu sofro com esta questão. Hoje, nas vossas igrejas, temos adultos com 20 a 35 anos que ainda estão viciados em videogame. Jogar videogame, tudo bem, fica à vontade. Mas ficar até 1 hora da madrugada jogando videogame, acorda arrastando os pés para ir trabalhar, para ganhar o pão para a sua família, chega em casa para continuar, é um problema. Assistem vídeos de UFC no YouTube, viu aí a pancada que deu Anderson Limão, como é o nome dele? Anderson Silva. Mas rapaz, foi maravilhoso. E que horas eu entro no meio? Que horas essa luta terminou? Rapaz, foi 2h30 da madrugada, rapaz. Pois é, muito bem. Homens adultos de 30 a 50 anos, que muitas vezes no culto de oração não conseguem passar 5 minutos orando com outros irmãos em Cristo, mas consegue passar horas na beira do rio pescando ou na frente da televisão assistindo Flamengo e Fluminense. Reclamam do pastor quando prega 1 hora, mas consegue gastar a mesma hora debatendo por que Alexandre Pato está jogando pelo São Paulo quando é pago pelo Corinthians. Passa 1 hora debatendo isso. Os versículos importantes a reconhecermos, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Diz também a palavra de Deus em Colossenses 3, 1 e 2, portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, o homem maduro demonstra autocontrole sobre o seu divertimento. Ele vê que existe alguém e existe algo, o servir a Deus, que é muito maior do que ele mesmo. E ele vive a sua vida a cada momento, visando isso. Letra B. Ele também demonstra discernimento. Conhecimento e sabedoria. Todos nós, creio eu, entendemos a diferença.
Conhecimento é o arquivar, é o aprender, o arquivar de informações, ideias e noções. Armazenamos no nosso cérebro. É o ato de saber fatos. Sabedoria, entendemos, é uma habilidade de discernir e aplicar tais fatos, tais conhecimentos no dia a dia, levando a pessoa a viver com juízo, viver com bom senso e ter um comportamento reto. Um menino, já com seus 4 ou 5 anos, ele já entende que um carro pesa muito mais do que ele. Não precisa ensinar isso para o menino, não. Ele já vê um carro e já entende de alguma forma, na maneira que uma criança entende, que aquele carro pesa mais do que ele. Esta informação já está armazenada. Mas ao amadurecer, esta informação leva o rapaz, moço, homem, jovem, adolescente, a discernir e entender que com essa informação, que um carro pesa mais do que ele, seria altamente aconselhável não ficar em frente desse carro quando está ela andando a 60 km por hora. Já pega a informação e sabe como age. Temos muitos irmãos em nossas igrejas que conhecimento bíblico sabem muito. Jovens, até adultos, nos seus 20, 30 anos, que cresceram na OANSE, em trabalhos infantis, trabalhos com crianças da igreja, sabem os versículos decorados. Mas a algum ponto, uma liderança não entrou para levar esta pessoa a discernir como viver sua vida à luz desses conhecimentos. Tem pessoas que conhecem certos versículos e agem de uma maneira contra o conceito daquele versículo, porque ainda inocentemente, não corretamente, mas não conseguiram discernir ainda que ao agir assim, está ferindo este princípio que aprenderam na Bíblia. Vocês lembram a história dos discípulos? Em Marcos capítulo 6, mais para o começo, Jesus Cristo multiplica os pães e os peixes. E dá de comer a 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Depois, Jesus Cristo disse aos discípulos, fique aqui, ou vá adiante do barco, eu vou ficar aqui, eu chegarei mais adiante. E vocês sabem que quando ficou lá no meio do mar, veio uma tempestade. E quando chegamos a Marcos 6, 51 e 52, e subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. Se a gente lesse os versículos antes, a gente sabe que estavam com medo horrível, vamos morrer aqui. Não é possível que nós vamos morrer desse jeito. Aí quando Jesus Cristo sabe que ele veio andando, aí em versículo 52, ele subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois ainda não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Não teve nenhum discípulo com discernimento no meio daquela água, no meio daquela tempestade. Espera aí, pessoal. Foi Jesus Cristo que nos mandou entrar nesse barco e entrar nessa situação infeliz. Foi Jesus Cristo que acabou de dar de comer a 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Não é possível que nós vamos morrer agora. Não teve nenhum a ter esse discernimento. A informação já tinha. Todos sabiam que Jesus Cristo poderia multiplicar pão. Todos sabiam que Jesus Cristo poderia multiplicar os peixes. Todos sabiam que Jesus Cristo enviou eles para o meio do mar. Mas ninguém pegou esta informação e disse, puxa vida. Gente, agora deu. Um de mim já basta.
Eu vi todo mundo olhando para trás, deve ser uma coisa maravilhosa que estão olhando. E é interessante o processo de amadurecimento na vida de Pedro. Pedro, que certamente estava no barco, que teve o maior medo, nós vamos morrer aqui, pessoal, com certeza. Mesmo tendo a informação armazenada que Cristo tem poder de multiplicar pão e peixe, tem poder disso tudo, mas ele não discerniu, não teve a sabedoria de aplicar naquele momento, dizer, calma, pessoal. Mais adiante, muito adiante, em Atos capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Você lembra que venderam propriedade, mentiram, dizendo, vendi por esse tanto, está aqui tudo. E ficaram com uma parte no bolso. Pedro, naquele momento, teve um discernimento que eu acho que eu não teria. Eu teria caído em cima do fato que eles roubaram. Você diz que deu tudo a Deus, mas tem 20% no seu bolso. Vocês são ladrões, roubaram de Deus. Mas Pedro entendeu que o roubo em si já vinha de uma atividade ou de uma tendência de desonestidade na parte deles. Ele diz, olha, você poderia ter guardado tudo para si e você não ia sofrer nada. Você podia ter chegado e dito, olha, vendi a propriedade e fiquei com tudo para mim. Então a questão não é que você ficou com aquele valor. A questão é que você mentiu, e não mentiu somente para homens, mas a Deus. Percebe aqui um Pedro já assumindo mais a sua masculinidade bíblica em relação a discernimento, quando comparamos a reação em Marcos 6 e Atos 5, percebe-se, né? Aliás, percebe-se entre o dia da crucificação de Cristo e o dia de Pentecoste, poucos dias depois. Eu não consigo imaginar aquele Pedro que chega lá na frente apontando o dedo para aquele pessoal. Vocês é que mataram Cristo, foi você, foi você. Esse foi o mesmo Pedro que, 50 dias atrás, se eu não me engano, estava lá, eu não conheço ele não. Você vê o amadurecimento e o discernimento. Letra C. Ele demonstra um desejo em aprofundar amizades. Provérbios 27, como ferro com ferro se aguça, assim também o homem afia o rosto do seu amigo. Eclesiastes capítulo 4, melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. O cordão de 3 dobras não quebra tão depressa. Hebreus capítulo 10, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar. Esse congregar muitas vezes é usado e é interpretado corretamente, se congregar na igreja. Mas a palavra pode se aplicar a amigos, homens se congregando para mutualmente se edificar. Desenvolvendo amizades profundas entre irmãos em Cristo, nos faz responsáveis não somente a Deus, mas também um para com o outro. Irmãos, não sei se vocês notam, mas as irmãs das nossas igrejas conseguem desenvolver amizades fortes, amizades de prestação de contas, uma para com a outra. Agora, homens têm uma dificuldade enorme. Todos nós nos vimos como amigos. Mas uma amizade, como a Bíblia fala em Provérbios, como a Bíblia fala em Eclesiastes, em que cada um se abre para o outro, para prestar contas um para com o outro, ajudar um ao outro. Mas pastor, mas Jota,
é por isso que serve minha esposa. É verdade, esta amizade, este convívio com sua esposa também deve envolver prestação de contas um para com o outro. Mas tem certas coisas que de homem para homem a gente se entende. Eu usava isso muitas vezes para descreditar algum conselho da minha esposa. Ela dizia: Jota, você deveria agir assim, assim, assim. Aí eu dizia: mas Renata, você é minha esposa, mas você não entende homem. Você não entende homem. Um belo dia, ela cansou de ouvir isso, me dando conselho. Jota, você devia dizer isso, não devia ter feito isso, não devia ter dito isso. Renata, isso é coisa de homem. Uma vez, frustrada, eu não sei nem se ela vai querer que eu conte, ela ficou meio frustrada, disse: então Jota, vá procurar um homem. Se for assim, então vá procurar um homem. Se é só homem que lhe entende. Mas é interessante que mesmo naquele momento de frustração, a Renata me passou uma verdade profunda. Que falta entre os homens amizades profundas. Nós homens, e mulheres também, somos como uma cebola, com várias camadas. A primeira camada é a amizade em que se fala de clima, futebol, política, o que mais dessas coisas banais. Muitas vezes a gente só fica com aquela amizade na primeira camada, não querendo compartilhar lá dentro os meus anseios, as minhas preocupações, as tentações que caem sobre mim, mesmo sendo um pastor, quando eu estou em casa assistindo televisão e minha esposa já foi dormir. E vai ver que quando compartilha com outro, na maioria das vezes aquele outro irmão não vai dizer: ui, boa sorte com tudo isso. Ele vai dizer: irmão, eu também sinto isso. Eu estou me expondo aqui na frente. Eu quero crer que os irmãos, ao invés de pensar: vixe, o Jota tem um problema. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Inocentemente, a gente pega a televisão e começa a apertar. Check, 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 né? Homem gosta de fazer isso. Não espera nem 2 segundos para saber o que está, já passa para o próximo canal. Mas tem certos canais, à noite, que quando entra... Não sou eu não, é o danado desse dedo que não quer mais baixar. Porque vê alguma coisa que... Epa, peraí. Homens precisam comunicar com homens. Que mulheres têm tendências diferentes, outras tentações. Elas não entendem, muitas vezes, como é que uma imagem de alguma coisa pode excitar o homem, e uma mulher olha para isso e acha uma coisa repugnante. E precisamos de homens para nos ajudar. Eu queria ter a coragem na minha igreja de colocar lá no saguão uma regra, um legalismo. Proibido homens nesta área conversar sobre futebol, clima, se choveu ou não, política, trabalho, pescaria ou novo carro do ano. Se você proibir estes assuntos, vai ficar os homens ali atrás assim, ó. Não tem mais o que conversar, não. Me diga o que você aprendeu sobre a Bíblia. Opa, essa camada aí não estou pronto, não. Porque eu não estou lendo e estudando a Bíblia o tanto quanto eu devo. Me diga aí as questões que você está sofrendo no trabalho. Não, peraí, isso aí é uma camada que não estou pronto, não. Mas vai ver que aquele irmão não está passando pelo mesmo. E os dois podem se ajudar. Homens procuram aprofundar amizades. E por último, no número 1, masculinidade envolve um homem maduro. Ele demonstra cuidado e carinho. Não sei como foi a criação de vocês, mas quando eu fui criado lá no Ceará, no Iguatu,
Quando um menino caía e começasse a chorar, chegava o pai: levanta, menino, não tem o que chorar não. Cria vergonha, menino. Meu pai era um desses. A filosofia do meu pai é: enquanto não se vê sangue, não se preocupe. Levava uma queda: levanta, Jota. Homem não é para chorar não. Tá certo, criou uns caba macho lá do Nordeste, né? Mas também criou homens que muitas vezes não entendem que há feridas internas que não sangram fisicamente, mas doem muito mais do que uma ferida externa. E por falta de sensibilidade, por falta de carinho, por falta de querer escutar bem a pessoa, por ter essa criação meio de cabra macho, meu amigo, isso não é nada. Isso aí você resolve, pense diferente. Não vá pensar assim não, menino. Você está em depressão, isso aí é um problema espiritual, vamos procurar saber logo agora, porque isso aqui eu não posso passar muito tempo não, que macho tem que correr para frente, não tem tempo para ficar chorando, se preocupando. Eu acho que masculinidade também envolve compaixão, misericórdia. Efésios 4, seja um com os outros, tanto homens e mulheres, mas para nós também. Misericordiosos, benignos, como também Deus vos perdoou, vos foi misericordioso. 1 Pedro, finalmente, seja todos do mesmo sentimento. Sentimento, o homem não gosta de falar disso não, seus sentimentos. Como é que você está sentindo, meu bem? Renata, eu não gosto de conversar disso não, eu estou bem. Amando os irmãos com misericórdia afável. E é interessante, Mateus 19, 8, disse-lhe Jesus sobre o divórcio foi permitido por causa da dureza dos vossos corações. A gente interpreta corretamente dureza, perversidade, pecado, mas a palavra original em si é teimosia, teimoso. Quem está certo aqui sou eu sou o homem, quem está certo aqui sou eu. Uma falha em algumas das nossas igrejas, na minha região, é falta de homens para se envolver nos ministérios infantis da igreja. Porque isso não é para macho, não. É para mulher estar correndo atrás dos meninos, pegando os meninos um para o outro, resolvendo lá. É para as mulheres ficar lá no berçário, ensinar a escola dominical para os miudinhos, os de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando tem a OANSE ou a EBEC, não sei como é nas vossas igrejas, mas mulher disposta a servir tem um montante. Agora, macho para vir dizer: não, eu trabalho também com as crianças da minha igreja, é difícil. Não sei se vocês podem se identificar com isso. Masculinidade bíblica entende a importância de tratar uma criança com igual valor de um adulto. Você vê, até nós como pastores muitas vezes, quando tem um adulto e seus filhos, é muito comum dar a mão para os adultos e nem reconhecer que os filhos estão aí. Acontece isso muito. Quando o menino vai para a padaria, ele fica 3 horas ali de frente olhando para cima e os adultos comprando pão por cima dele. Falta de entender que são seres. E principalmente lá na nossa área, as crianças que vêm para as programações infantis são as crianças do bairro que não têm um pai em casa. Não tem um homem para entender o que é o papel do homem na vida de uma pessoa. Então, quando ele sai da sua casa, onde a sua avó, sua mãe, sua tia o cria, ou a cria, e vai para a igreja onde outras tias, outras mulheres estão lá, que oportunidade boa de eles chegarem lá e ver como é que deve agir um homem na igreja. E perceber, ter a influência masculina. Vocês sabem, não sei nem como é que está a hora aqui, vai até 11h15, né, irmãos?
Ou 11h30? Ah, meio-dia. É porque eu estou em outro horário aqui. Estou no Nordeste ainda. Ok. 30 minutos, né? Os irmãos já notaram na Bíblia, eu acho interessante. Tanto no Velho Testamento fala sobre isso, e também no Novo Testamento, a preocupação da igreja primitiva com as viúvas e os órfãos. Não teria sido mais pertinente e mais abrangente Deus e a igreja dizer: se preocupe com as pessoas menos favorecidas, as pessoas que estão passando necessidade, as pessoas que vivem na miséria. Mas destas pessoas ele diz: preocupe mais ainda com as viúvas e os órfãos. Pense comigo, irmãos. O que é que uma viúva e um órfão têm em comum? Como? Agora nós vamos falar de uma maneira que um homem de Deus, exercendo sua masculinidade bíblica, deve agir. Primeiramente, letra A, ele respeita a autoridade. Salmo 112, 1 e 2 diz: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Masculinidade bíblica, irmãos, entende que um homem precisa respeitar a autoridade para então poder ser respeitado como autoridade. Tem. Tudo bem. Eu vou abrir agora, né? Masculinidade bíblica entende que para um homem ser respeitado como autoridade, ele também precisa respeitar a autoridade. Pai que entende isso, o salmista diz: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada. Irmãos, os irmãos conhecem certamente os versículos de Romanos capítulo 13, de 1 a 2. Diga aí, eu coloco aqui. Não sei, não está. Ainda não. Vamos de novo. Faça aí sua mágica aí. Está mandando um sinal para algum lugar aí. Pronto. Ele respeita a autoridade. Romanos 13, 1 e 2. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenância de Deus, e os que resistem terão sobre si a mesma condenação. Lembra que Paulo escreveu isso e o imperador da época era Nero, só para se ter uma ideia. 1 Pedro capítulo 2, sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por amor do Senhor, que é o rei, que é o soberano, que seja o rei soberano, seja os governadores como enviados por ele, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Eu entendo que um homem de Deus, um homem que exerce masculinidade bíblica, independentemente da sua ideologia política, tem a responsabilidade de respeitar, honrar
e orar pela presidente Dilma Rousseff. Porque ela está lá não por ter ganho nas urnas, ou supostamente ganho nas urnas, que eu sei que até hoje tem esse debate. Ela está lá, a nossa Bíblia nos diz, porque Deus ordenou que ela estivesse lá. Não precisa a defender, não precisa concordar, mas a Bíblia é clara. Precisamos, como homens maduros, masculinidade bíblica entende que antes de um homem exercer a sua autoridade dada por Deus, ele precisa respeitar a autoridade. Seremos usados por Deus para exercer nosso papel na sociedade de ser homens influenciadores. Em frente dos seus filhos, como é que você fala sobre a presidente? Quando foi a última vez que nós oramos pelo prefeito da nossa cidade, que não faz nada, não entende nada, não presta, mas respeitamos e oramos por ele? Como você reage quando o seu filho chega de casa e diz: "Painho, a professora me castigou porque eu fiz isso, isso e isso"? Você reage: "Meu filho, amanhã eu vou conversar com essa professora e vai dar tudo certo"? Ou você usa essa oportunidade para demonstrar aos que está sobre você a importância de respeitar a autoridade colocada por Deus? Os seus filhos, ou a congregação cuja qual você é responsável, ou grupo na igreja, ou até os seus funcionários, vão respeitar a sua autoridade, mas quando veem vocês respeitarem os que estão sobre você e eu. Responsabilidade bíblica envolve ser um homem responsável. Ele também respeita a autoridade e ele exerce integridade. Vamos ler rapidamente, está aqui na frente, mas se quiser abrir sua Bíblia, tudo bem. Salmo 15. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para defamar. Começou tudo com aquele que é íntegro, que nenhum faz mal ao seu semelhante, que não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita soborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Irmãos, integridade, está aqui o manifesto. Isso aqui, o salmista, é como se ele escrevesse um manifesto para a integridade. Versículo 2, uma pessoa íntegra é uma pessoa que nunca falta com a verdade. Versículo 3, uma pessoa íntegra é uma pessoa que domina a sua fala. Não é verdade? A gente pensa mais as irmãs que têm essa dificuldade, mas os homens também. Eu sempre digo a uma sobrinha minha, eu digo que ela fala tudo. Fala tudo, o que pensa ela fala. Eu venho para ela, ela aponta para a cabeça. Eu digo: meu bem, nem tudo que está aqui dentro deve sair por aqui. Ou seja, pode até ser a verdade, mas não fala só para falar, domina o que diz. O homem também íntegro, ele preserva os seus relacionamentos. Versículo 3, nenhum mal faz contra o seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. O homem também íntegro, versículo 4, ele é homem de palavra. Ele mantém sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Rapaz, é complicado, né? Quando você vende um carro por 5 mil, fecha
com aperto de mão, o caba sai para ir buscar o dinheiro, chega outro e diz, rapaz, eu dou 6. Alô, rapaz, não deu certo aqui não. Parece que não vou poder vender o carro, não sei o quê. Pronto, eu recebo teus 6. Homem íntegro, mesmo saindo prejudicado, ele é homem de palavra. Em versículo 5, ele também não se compra e não tem preço para comprar ele. Ele não se vende, não tem preço. Ele não empresta com juros e ele não visa aceitar lucro através de suborno. Note aí que o homem íntegro, ele não vive com medo de ser descoberto. Eu acho esse interessante, Salmo 37. O homem sincero e considera reto, porque o fim desse homem é a paz. Rapaz, quem gosta de mentir tem que ter uma memória boa. Não é verdade? Porque amanhã ele vai ter que lembrar o que mentiu o dia anterior para não se confundir as coisas. Para nós velhos, que estamos perdendo a memória, o mais certo é sempre contar a verdade. Porque não interessa o que eu falei ontem, eu sei que se eu falei a verdade ontem, vai coincidir com o que eu digo hoje. É por isso que o homem que sempre fala a verdade, ele vive em paz. Em vez de dizer, puxa vida, o que é que eu falei para fulano de tal, que vai dizer para fulano isso, mas ele já sabe que foi assim. Eita, é uma confusão horrível. Quando a pessoa está sempre manipulando a verdade. O homem íntegro, ele luta para não ter uma casa em desordem. Ele tem respeito pela autoridade e comunidade. Eu sempre pergunto lá no interior, porque no interior isso acontece mais do que aqui, nas cidades grandes, até no Nordeste, e aqui também nas cidades grandes e aqui no Sul. Mas no interior, o que tem de moto estacionado lá na frente da igreja, com emplacamento já vencido, é um negócio de admirar. Será que homens poderiam, se o seu filho perguntasse, pai, me mostra aí o documento do carro, está em dias? Carteira de habilitação, opa, venceu o mês passado, mas eu estou correndo atrás. IPTU, rapaz, diz que tem uma lei que se eu não pagar durante 5 anos, eles vão perdoar tudo, então eu não vou pagando o IPTU. Imposto de renda, eu recebo umas coisas aqui por fora, mas declarar ninguém vai saber. Homem, masculinidade bíblica implica ser íntegro. Letra C, rapidamente. Ele reconhece suas falhas e fraquezas. Oh, rapaz. Vocês sabem a história do homem que inventou a lâmpada incandescente, aquela lâmpada antiga que a gente tinha. Um tal de Edison, Thomas Edison. Ele diz que ele tentou fazer uma lâmpada acender quase 100 vezes, e cada vez ou pipocava, saía fumaça, era um estouro. Como se fosse 99 vezes ele falhou, e finalmente, quando chegou 100, a lâmpada acendeu. Dizem que perguntaram a ele, como é que se sente, amigo, tendo falhado tantas vezes? Ele disse, falhar não. Eu descobri 99 maneiras de não fazer uma lâmpada incandescente. Cada erro, eu aprendi alguma coisa. O fracasso é um poderoso professor, irmãos. Todos nós falhamos de vez em quando, mas é a nossa reação ao fracasso que ou nos fortalece como homens íntegros, ou danifica o nosso relacionamento com os outros e com Deus. Muitos de nós, homens, temos dificuldade em assumir a nossa falha. Principalmente quando envolve algo que não foi diretamente uma falha nossa, mas foi sobre o nosso comando. Eu errei. Eu falhei. Um homem sábio aprende rapidamente com seus erros e ajusta seu caminho. Um homem insensato se recusa a aprender.
ele se abstém a tentar de novo com medo de falhar outra vez. Ele culpa os outros. Ele também tem grande prazer em zombar quando outros falham para encobrir ou ocultar a sua própria preguiça em querer tentar de novo. Muitas vezes, quando eu não me sinto bem no ministério, quando passa 3 meses e não se converteu nenhuma pessoa na minha pregação, eu começo a pensar, e o pastor fulano de tal lá, está se convertendo muita gente lá? Rapaz, parece que já passou um ano. Eita, um ano. É como se a gente se alivia das nossas dificuldades, concentrando em que tem outros piores do que a gente. Não é por aí. Olha esses 3 versículos, Tiago 1 e 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ao falhar, irmãos, o homem sábio procura a presença de Deus. Tiago 1 e 5. Veja Provérbios 24 e 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Ao falhar, o homem sábio não repete os mesmos erros. Ele procura conselheiros. Provérbios 26 e 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Ao falhar, o homem sábio não repete o mesmo erro. Vamos, letra D, e se alguém tiver algum comentário, a gente abre um espaço para isso, para poder terminarmos a tempo. Letra D. Ele cumpre com a sua palavra. Parece que eu estou falando a mesma coisa de integridade, e eu estou. Se eu fosse fazer de novo, eu talvez diria assim: ele é fiel com com seus compromissos ou em seus relacionamentos. O que eu queria concentrar aqui é a questão da fidelidade, principalmente homens casados e homens que pretendem casar algum dia. Todos nós conhecemos, e cada um aqui entende direitinho, a questão da fidelidade física. Hebreus 13 e 4 diz: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Também todos nós entendemos a fidelidade mental que é nos exigido como homens. Vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, na questão de fidelidade física, é até fácil entender e até não é muito difícil seguir. Principalmente com todos nós que fomos agraciados com esposas que nos completam, que amamos muito. Fidelidade mental é um pouco mais complicado, mas dá para entender bem e dá para correr atrás de ser um homem de Deus, entender que masculinidade bíblica envolve não somente fidelidade física, mas fidelidade mental. Mas tem outra fidelidade que o macho muitas vezes esquece. E eu chamo de fidelidade emocional. E eu acho que muitos de nós homens falhamos, ou para usar um termo mais duro, traímos as nossas esposas em relação à fidelidade emocional. Você sabe como é quando um homem chega em casa depois de trabalhar muito? Ele é fiel fisicamente, ele é fiel mentalmente, ele ama a sua esposa, e ele senta ali e quer assistir televisão, e a esposa sai e quer conversar com ele. Meu bem, como é que foi seu dia? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Sabe como é, né? Meu bem, não quero falar agora não, não quero conversar agora não, estou cansado, não dá certo eu conversar. Aí ela entra lá na cozinha, meio sem jeito, querendo
ter uma ligação emocional nesse dia com o seu melhor amigo e você não tem o tempo não sei o tempo não. Naquele momento, toca o telefone. Alô? Ei, Joãozinho, diga lá, tu vai fazer o que hoje à noite? Vai o quê? Não sei o quê, vamos para onde? Não sei o quê. E passa um montão de tempo conversando com o amigo no telefone e a mulher lá dentro, puxa vida, eu me sinto traída. Porque emocionalmente, parece que meu marido corre para os amigos dele para ter uma ligação, uma amizade, primeiro antes de mim. Vocês sabem que o casamento, além de ser um compromisso físico, é um compromisso relacional. Malaquias fala da mulher da tua aliança. E nós sabemos que quando Deus fez uma aliança com o seu povo, seja abrâmica, davídica, seja a nova aliança, foi interesse de Deus nessa aliança ter um relacionamento com o seu povo. Lembra lá em Gênesis, irmãos? Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não foi? É interessante aquela passagem. Ele procurou entre o reino animal e graças a Deus, irmãos, ele não encontrou uma parceira idônea. Você imagina se ele tivesse encontrado entre o reino animal, como estaria a nossa situação hoje? Eu estaria aqui com minha girafa, você com seu elefante, sei lá como é que ia ser. Mas graças a Deus ele não encontrou uma parceira idônea. Aí o que é que Deus disse? Façamos então uma antena parabólica da Sky com todos os jogos na Premiere TV, para ele não sentir só. Façamos uma praça no meio do Jardim do Éden, com um bocado de homem lá já com as mesas, com dama, para poder já chegar lá e jogar. Deus criou primeiramente, para a nossa satisfação emocional, a nossa esposa. E masculinidade bíblica entende isso. Irmãos, antes de continuarmos rapidamente no número 3, alguém gostaria de compartilhar algum comentário, alguma indagação? Tá mais um... Diga aí, irmão. Ou seja, eu acho que o que o irmão está dizendo é isso, é perceber essas crianças ao seu redor e dar atenção a elas, porque elas muitas vezes não têm um homem em casa. Muito bem, mais alguém? Então vamos lá. Está mais ou menos claro? Ou estou aqui na frente meio boiando? Ah, muito bem, porque eu não sei nadar. Hã? Ai. Letra número 3. Masculinidade bíblica envolve ser um homem proativo. Esse também é uma falha grande minha. Eu acho que é uma falha nossa, como homens. Não sei como é nas vossas igrejas, nas suas regiões. Não sei, mas pode ser que você se identifica com isso. As igrejas lá da nossa região têm senhoras fortíssimas, têm sociedades femininas bem desenvolvidas, trabalham muito e em certas ocasiões têm criado um certo mal-estar, porque os homens naquelas igrejas se sentem um pouco ameaçadas, porque parece que as irmãs estão fazendo tudo. Elas assumem e correm atrás. Eu fui para uma igreja uma vez e o pastor me levou, aí ele ficou me mostrando lá o prédio, disse, ali o bebedouro foi a sociedade feminina que comprou. Aí foi lá no berçário, o berçário foi a sociedade feminina que pagou para reformar.
esse piso de porcelana aqui no santuário, foi a Sociedade Feminina, passou 2 anos numa campanha e comprou. Me deu vontade de perguntar, tem homem nessa igreja não? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, antes que a gente seja duro nas nossas irmãs, a falha não é as irmãs que correm atrás. A falha é falta de liderança masculina proativa. Nós tivemos uma reunião uma reunião dos pastores. Um tempo atrás. E os pastores da nossa região, ali no Vale, a gente queria coordenar os nossos calendários, porque muitas igrejas, eu acho que deve ser também lá nas suas regiões, muitas igrejas querem participar em eventos especiais das outras igrejas, aniversários, conferências missionárias, não é verdade? E aí, em cima disso tem a Sociedade Feminina, que reúne 4 vezes por ano, 3 vezes por ano, não é verdade? E também tem a Umbrevasf, a Ubrec, Umbrerne, a União da Mocidade. Tem até a Juventude Batista Fundamentalista da Bahia, a Jubafuba. Aí nós homens nos reunimos e percebemos que não dá para conciliar, com tantos eventos, não dá para conciliar tudo para toda a igreja participar em tudo. Aí os pastores aí decidiram que nós vamos, com nossa autoridade nos dada por Deus, instruir as irmãs da sociedade feminina que, em vez de se reunir 3 vezes por ano, vão se reunir, em vez de se reunir 4 vezes por ano, vão se reunir só 3. Pastor fulano de tal, você é encarregado de informar as irmãs queridas. Na próxima reunião, os assuntos, aí chegou esse assunto. Irmão, comunicou às irmãs, e ele ficou meio assim, comuniquei assim, meio que como tivesse levado uma chicoteada, sei lá, também. E aí, o que é que elas disseram? Olha, votaram em assembleia lá da reunião delas e disseram que não, vão continuar 4 vezes ao ano. Mas, rapaz, os pastores naquele dia se sentiram tão desmoralizados. Mas ao analisar, percebemos que essas reuniões ocorrem e muitas vezes nenhum pastor vai. Não é obrigado a sentar lá dentro, mas demonstrar uma presença masculina, a liderança. Não, as mulheres vão sozinhas no ônibus. Uma vez eu fui, levei uma não sei qual é o termo apropriado aqui, mas um bocado de mulher. Foi só eu de homem. E foi mulher, foi um comboio de carro. Eita, mas foram 5 pneus estourados. Foi uma confusão horrível. Mas não é natural muitas vezes. Reuniões masculinas, reunião da juventude, dos jovens, Umbrevasf. Muitas vezes, em certas ocasiões lá na nossa área, tem uma reunião da Umbrevasf e não aparece nenhum pastor, nenhum diácono. Aí depois vem dizer, olha, nós vamos impor nossa autoridade aqui, porque a igreja é quem manda e eu sou o pastor da igreja. Faltou uma proatividade antes de se colocar. Tem 2 frases como líder que eu detesto quando alguém me diz. O primeiro é, eu não sabia, pastor. Você depende de uma pessoa para fazer uma coisa que vê que tem que ser feito. Por que você não resolveu? Ah, não sabia que tinha que ser feito para hoje não, pensei que era para amanhã. Meu amigo, assuma uma certa proatividade, corra atrás para saber, em vez de eu não sabia. E o outro, ninguém me falou nada. Essa é boa, né? Essa serve para tudo. Irmão, por que é que você não chegou nesse dia para cumprir esse papel lá na... Ninguém me falou nada. Ninguém te falou nada? Tu não é macho não, que deve correr atrás de situações em que proativamente para servir essa igreja? Eu gostaria de colocar logo no estatuto da igreja. É proibido dizer eu não sabia e ninguém me falou nada. Principalmente entre os machos aqui. O homem é proativo em assumir o seu papel como líder. Esse não é difícil, né? Vós mulheres, falando de esposas, sujeitai-vos aos vossos maridos dentro do casamento. Efésios 5, 22 e 23. 1 Timóteo também, eu sei que há muitas divergências entre
a interpretação dessa passagem, e eu não quero entrar nessas divergências, mas uma coisa é clara, que também na igreja é o papel do homem ser o líder sobre as mulheres. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre. Muitas versões dizem o marido. Mas andros, no grego original, e é usado como marido em outros lugares, mas nesse contexto da igreja faz muito mais sentido ser traduzido da forma como é mesmo. Que a autoridade da mulher ela tenha, que é sobre o homem, e que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois a Eva. Efésios capítulo 6, versículo 4, diz, e vós pais, mas essa palavra traduzida pais, dá a entender no português que é pai e mãe, né, seus pais. Mas é a palavra pateres, no plural ou no singular, você pai, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina, ou seja, uma autoridade de ensino sobre também os seus filhos, dado ao pai. É a mesma palavra usada em versículo 2 de Efésios 6. Honre o teu pai e tua mãe. Então, é o pai, não é os pais, em Efésios 6 e 4. Praticamente qualquer transtorno, reviravolta ou crise que ocorre em uma empresa, em uma instituição, em um governo ou até numa igreja, no final das contas, é falta de boa liderança. Se tiver uma crise no governo, se tiver uma crise na empresa fulano, se tiver uma crise dentro da igreja, no final das contas, houve um colapso na liderança para levar essa crise. Eu sempre digo aos meus irmãos, se você tem uma igreja em que todas as mulheres e as crianças se entendem, todas as mulheres e as crianças são melhores amigos, não tem divergência, não tem problema em nenhuma delas, mas os homens na liderança não se entendem, esta igreja está em apuros. Agora, se você tem uma igreja que as mulheres não se entendem, as crianças não se entendem, ninguém se entende, mas os homens de liderança estão em comum acordo, esta igreja ainda vai para frente e vai ser abençoada por Deus. Porque a liderança proativa é que determina o andamento de uma igreja por causa desta liderança. Instabilidade numa igreja por causa de partidarismo, conflitos internos, confusões organizacionais, batalha entre o tradicionalismo e o progressismo. Tudo isso, quando ela ocorre ao ponto de prejudicar a igreja, ocorre por falta de boa liderança. Tantas famílias hoje estão dilaceradas por causa de rebeldia, por causa de finanças, materialismo, falta de emprego, distorção dos papéis de cada membro, e o clamor por liderança firme bíblica soa alto e claro. Parece um pensamento machista, mas não é. Todo homem nasce com a tendência a querer liderar e ele precisa ser proativo. Vamos rapidamente, letra B. Ele assume seu papel também de provedor. Foi para o homem que Deus disse, do suor do seu rosto comerás o teu pão. Tito capítulo 2, um dos chamados da mulher é ser uma boa dona de casa, e esse chamado não se encontra para homem. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Irmãos, eu vou continuar daqui amanhã, já que quero crer que os irmãos irão retornar para o nosso estudo sobre
feminilidade, mas também vamos terminar isso. Então, por hoje é só, a gente continua do 3, viu? Então, se você não pegou o número 3, a gente vai pegar a partir de amanhã. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de sermos homens. Mas eu peço, ó Deus, que o Senhor nos auxilie e que nós possamos nos tornar homens proativos dentro do teu trabalho. Homens que procuram o bem maior, que é te honrar e te glorificar acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém.